No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e a gente sempre destaca para vocês as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta terça-feira, hoje 18 de maio, você confere: áudio com declarações da direção do Hospital Tacchini cai nas redes sociais e expõe a preocupante realidade quanto à terceira onda da Covid-19. Você vai conferir. Inicia em junho a realização da prova de vida para aposentados e pensionistas. Devido à pandemia, o INSS tinha prorrogado a medida. Sindimóveis de Bento Gonçalves promove mais um curso de qualificação para as empresas moveleiras. O foco desta vez é a exportação. Expo Bento ainda tem espaços para expositores, mesmo com a edição adiada para 2022. Falece o ex-prefeito de Carlos Barbosa e incentivador da cultura italiana, Armando Gusso. Polícia Rodoviária Federal apreende 32 quilos de crack na BR-470, aqui em Bento. Destaques do Jornal TV Com, que você confere com a gente agora. E a gente abre essa edição do Jornal TV Com trazendo um alerta do Hospital Tacchini quanto à preocupação para uma terceira onda de casos da Covid-19, ainda mais perigosa. Pouco mais de 15 dias depois de apresentar uma queda nos atendimentos da estrutura montada em frente à instituição, voltada para atender pessoas com problemas respiratórios, e na quantidade de pacientes com necessidade de tratamento intensivo, o Hospital Tacchini voltou a registrar aumento preocupante nesses números. Na manhã desta terça-feira, a instituição chegou a registrar 51 pacientes na UTI adulto. Durante a parte da tarde, esse número, porém, caiu para 44. E um áudio do superintendente do Hospital Tacchini, Hilton Mâncio, que seria encaminhado aos conselheiros da instituição, passou a circular nas redes sociais e mostra a atual realidade do momento. Não se trata de denúncias, mas sim um alerta para a situação preocupante que poderemos enfrentar num futuro próximo. Confira. Bom dia, conselheiros. Agora de manhã, a doutora Roberta e eu estivemos reunidos na prefeitura por convocação do prefeito, com o doutor Alessio Nogueira, com o prefeito Diogo, com a secretária de saúde, com o procurador do município, avaliando o cenário onde a decisão sobre as regras passam a ser do município, né? A descentralização promovida aí pelo governador. Qual é o cenário do hospital? O hospital não ficou 15 dias operando com 100%, abaixo de 100% da capacidade instalada. Hoje, o hospital já está com 110% da capacidade instalada e a estrutura de pronto-socorro já está com 10 pacientes críticos na porta de entrada, né? Para se ter uma ideia, esse número é bem crítico em termos de pronto-socorro. A doutora Roberta está trabalhando para remanejar e acomodar esses pacientes em áreas de internação. O que está nos impressionando é que a velocidade desse início de terceira onda, ela está bem mais rápida do que aconteceu em outros momentos. Nós ontem tivemos 80 atendimentos na barraca. O nosso maior número de atendimentos foi agora durante essa segunda onda, que se chegou a 89 atendimentos, né? Então, praticamente no primeiro dia de pico, já fomos quase o que tinha acontecido no maior dia de pico do cenário anterior. E a UPA ontem bateu o recorde, né? A secretária nos relatava nessa reunião, a UPA bateu o recorde de atendimento, foram em torno de 900 atendimentos na UPA, e a barraca deles também bateu o recorde de atendimento.
Então, o prefeito agora vai estudar com a equipe dele que medidas o município de Bento vai adotar, mas preciso relatar a vocês que a situação ela ficou crítica muito rápido, muito rápido. Lembrando, né, hoje 110% de ocupação de leitos críticos no Taquini. Já estamos com 51 pacientes críticos internados e com bastante dificuldade de composição de escala de trabalho médico e tudo mais, porque a Roberta recém estava começando a organizar folgas e descansos para uma equipe que trabalhou muito intensamente aí nos últimos meses. Então já estamos retomando tudo enfim, não temos hoje a menor condição de atender um número perto de 70 pacientes como chegamos a fazer no pico da pandemia. Isso vai começar a ser organizado daqui para frente, novamente com redução de cirurgias e tudo aquilo que a gente já viu nos últimos dias. A Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social de Garibaldi, através do Centro de Referência em Assistência Social, juntamente com o Conselho Tutelar e o CONDICA daquele município, se uniram mais uma vez para lembrar a importância do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e de Adolescentes, celebrado neste 18 de maio. Realizada todos os anos desde 2000, a campanha Faça Bonito tem como objetivo chamar a sociedade para assumir a responsabilidade de prevenir e enfrentar a violência sexual praticada contra crianças e adolescentes no Brasil. Simbolizada por uma flor amarela, a ação lembra os desenhos da primeira infância, além de associar a fragilidade de uma flor com a de uma criança. Neste ano, diante do contexto da pandemia, as ações foram reestruturadas em Garibaldi, sendo a tradicional caminhada substituída por um ato simbólico com as flores confeccionadas pelas crianças, que são estudantes da rede pública municipal, sendo plantadas em frente à Prefeitura de Garibaldi. Olá, então hoje acabamos de ter o evento, dia 18 de maio, dia do Faça Bonito, Cuide das Nossas Crianças e Adolescentes. É uma campanha nacional que vem a promover a proteção aos cuidados a crianças vítimas de abuso, violência e exploração sexual. Pela manhã, às 9 horas, então, nós tivemos simbolicamente um plantio de flores confeccionadas pelas crianças das EMEIs, das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, com o intuito de começar a conscientizá-las, né? Até porque o símbolo é uma flor, é um traço feito com a pureza da criança, reporta a essa inocência e essa ideia, é que mantenhamos o cuidado com elas e mantenhamos esta pureza. Depois, logo mais à tarde, nós vamos ter uma distribuição de material informativo, os principais cruzamentos do município. Por que dá preocupação com o município de Garibaldi com esta temática? O ano passado não pudemos, devido à pandemia, realizar a campanha, e esse ano, então, como não temos a possibilidade de realizar a conhecida passeata, caminhada, que era feita todos os anos, nós fizemos simbolicamente esse ato. O município está bem estruturado, ele conta com uma rede de apoio muito forte, Conselho Tutelar, CREAS, o Ministério Público, o Pravives, né, que é um diferencial que o município tem, e com isso a gente consegue tentar atingir a todas as crianças e adolescentes do município. Nos preocupa o aumento de casos a nível nacional, inclusive, de abuso e violência. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e de Adolescentes foi instituído por lei federal com base no crime Araceli, ocorrido em maio de 73, em Vitória. Na ocasião, a menina Araceli, que tinha apenas 8 anos, foi raptada, drogada, violentada, morta e carbonizada por jovens da classe média da cidade que nunca foram punidos. Desde 2000, as ações que marcam este dia visam mobilizar os diferentes setores da sociedade, além de governos e a mídia, para a urgência da proteção dos direitos de meninas e meninos. Foi sepultado na tarde desta terça-feira em Carlos Barbosa
o corpo do ex-prefeito daquele município, Armando Gusso. Ele faleceu na noite da segunda-feira no hospital da Unimed, em Caxias do Sul, para onde foi levado após sofrer um mal súbito em sua residência em Carlos Barbosa, no domingo à noite. Diante da gravidade, Gusso foi imediatamente internado na UTI, mas não resistiu ao infarto agudo do miocárdio. Antes de chegar à prefeitura, Armandinho, como era carinhosamente chamado pelos amigos no município, foi vereador na década de 1970, sendo presidente do Legislativo entre 73 e 74. Após, por 2 mandatos, foi prefeito de Carlos Barbosa, tendo assumido o poder executivo entre 1977 e 1983, e novamente entre 1989 e 1992. Muito conhecido em Carlos Barbosa, Gusso sempre procurou contribuir com a comunidade, tendo participado ativamente, por exemplo, nas ações que envolviam a construção do Hospital São Roque, instituição que literalmente ajudou a construir. Outra paixão dele era a cultura italiana. Todos os domingos pela manhã, ele apresentava o programa Domenica in l'America, na Rádio Estação FM, onde os hábitos, os costumes e o dialeto italiano eram evidenciados. No domingo, dia 16, ele fez a última apresentação. Armando Gusso deixa a esposa Davina, 5 filhos e 11 netos. No dia 31 de maio, ele completaria 83 anos. Infelizmente, Carlos Barbosa perde uma referência em termos de história, simpatia e aquele sorriso contagiante que só quem conheceu o seu Armando Gusso sabia o quanto ele era feliz. Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS.
Mesmo com a previsão do predomínio de sol, quem apareceu até o final da manhã em praticamente toda a região foi a neblina. Ao longo da tarde, as temperaturas até se elevaram um pouco, mas sem a sensação de calor, voltando a cair ao final do dia. A frente fria vai se afastar pelo oceano e a circulação de ventos vai deixar o mar agitado no litoral do Rio Grande do Sul e no litoral de Santa Catarina nesta quarta-feira. Mas o tempo seco segue atuando por todo o sul do país. O amanhecer pode ser frio por toda a região e com risco de geada em áreas do extremo sul do Paraná, na Campanha Gaúcha e nas serras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, o sol aparece entre poucas nuvens, em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Nestas áreas e por todo o sul do Brasil, não há previsão de chuva nesta quarta. A mínima prevista em Porto Alegre é de 10 graus com máxima de 19. Em Florianópolis, mínima de 13 com máxima de 23 graus. E em Curitiba, a mínima de apenas 8 com máxima de 21 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica a presença do sol entre nuvens e ainda sem a possibilidade de chuvas para quarta-feira. As temperaturas devem variar entre a mínima de 3 e a máxima chegando aos 22 graus. E agora no Jornal TV Com, você confere o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Recebi hoje de uma pessoa local uma foto e uma mensagem indignada. Pois a pessoa me enviou uma mensagem e uma foto de mais uma típica instalação de atividade privada sobre o espaço público. Bento Gonçalves tem sido pródiga através da atitude de alguns administradores que em determinados momentos de sua administração contemplam certas pessoas com um espaço público para uma atividade privada. Desta vez, mais um cachorro-quente. Eis que agora se instalou no Oswaldo Aranha mais um cachorro-quente. Sobre o cordão da calçada, num espaço que poderia ser de estacionamento, onde inclusive se instala um poste de iluminação pública para atender às necessidades de energia elétrica do cachorro-quente. Normalmente, esse tipo de instalação é autorizada poucos meses antes de uma eleição, ou normalmente poucos meses depois de uma eleição, como parece ser o caso agora. Nós ficamos sempre nos perguntando, em situações como essa, qual será o critério do administrador público em autorizar uma ocupação individual, particular, de um pedaço da rua. Às vezes de um pedaço também da calçada. Qual o critério que faz essa pessoa que se instalou agora para desenvolver uma atividade remunerada, privada, sobre o espaço público, ter mais direito, se é que alguma pessoa poderia ter o direito de se instalar numa área de rua pública para uma atividade privada, se é que pudesse? Qual o critério para esta especificamente ter o direito, em detrimento então de todas as demais, se fosse permitido por lei, para ser escolhida? O que será que faz com que, meses depois da eleição, algum indivíduo, tenha este privilégio, tenha essa permissão, que só pode ser dada pelo poder público? A indignação dessa pessoa que me manda uma mensagem
parece mais do que justificado, por todos os motivos. Evidentemente que não venhamos precipitados dizer que é preciso deixar que as pessoas tirem o seu sustento. Elas merecem trabalhar. Sim, isto é verdade. Mas a questão, num assunto como esse, não é o de retirar o direito de alguém trabalhar. É questionar como sociedade, como direito coletivo, afinal, por que alguém, especificamente, tem o direito de poder fazer isso, quando todos os outros demais, que também poderiam querer e necessitar, não podem. Como se vê, entra ano, sai ano, entra administração, sai administração, e a escola da ocupação do espaço público, mediante determinado privilegiamento, continua. Infelizmente, em detrimento dos interesses coletivos, das necessidades públicas e daquilo que deve ser a essência de uma administração: administrar para todos. Pensem nisso e fiquem com Deus. Mais de 1.000 famílias de Bento Gonçalves enquadradas na tarifa social da RGE ou que estejam em situação de vulnerabilidade social receberão nos próximos dias lâmpadas LED, entregue pela distribuidora de energia elétrica. A ação, que integra o Programa de Eficiência Energética da RGE, prevê a substituição de lâmpadas menos eficientes pela tecnologia LED. Somente em Bento Gonçalves, a previsão é de que sejam entregues 4.188 lâmpadas. Essas ações de entrega de lâmpadas que estão ocorrendo no município de Bento Gonçalves, elas fazem parte do Programa de Eficiência Energética da RGE. Tal programa ele é regulado pela ANEEL e amparado por lei. Essa lei existe desde o ano de 2000 e ela possui um objetivo principal de fomentar o uso eficiente e racional de energia elétrica, por meio de ações de conscientização ou também por meio de substituição de equipamentos menos eficientes por equipamentos mais eficientes. Nesse caso, uma das ações que estão ocorrendo no município de Bento Gonçalves, né? Visamos auxiliar, basicamente, o cliente na redução do seu consumo de energia, né? Visto que, nesse momento de pandemia, também estamos ficando mais em casa, o consumo de energia acaba sendo elevado e um equipamento que também é muito utilizado é a lâmpada, né? Hoje, a lâmpada LED, ela consegue promover um conforto luminoso para todos os usuários, com uma potência muito menor do que lâmpadas fluorescentes e incandescentes. Então, isso gera uma economia bem expressiva dentro da fatura desse cliente. Hoje, a gente está atendendo clientes de baixo poder aquisitivo, constantes na tarifa social de energia elétrica, e também atendendo clientes que estão em vulnerabilidade social com base nos cadastros que a prefeitura fornece. Então, nesse sentido, a gente já possui esse cadastro de clientes, né? Os clientes que estarão aptos a receber, eles serão contatados, serão buscados, então não há necessidade desse cliente contatar a RGE ou contatar a empresa que está fazendo a entrega de lâmpadas, lembrando que a empresa está devidamente identificada com todos os uniformes e informações necessárias para que possa deixar o nosso cliente mais agradável ao receber ele em sua residência. Estamos fazendo essa ação de entrega de lâmpadas agora nessa semana, já atingimos mais ou menos 280 clientes atendidos e mais ou menos 1.120 lâmpadas entregues. Então, ao longo dos próximos dias, estaremos visitando os demais clientes e fazendo essa substituição de lâmpadas. Lembrando que as lâmpadas retiradas serão descartadas conforme todas as normas ambientais vigentes, conforme manda o Programa de Eficiência Energética. Além de mais eficientes em termos de iluminação, as lâmpadas LED aumentam em até 80% a economia e duram cerca de 3 vezes mais horas. Com a ação, estima-se um potencial anual de economia
na fatura de energia de R$ 113 mil, se somados todos os clientes beneficiados. Conforme a distribuidora, as lâmpadas LED têm vida útil de cerca de 25 mil horas, ou seja, duram mais de 2 anos se ficarem ligadas de forma ininterrupta. Além de fazer a doação de novas lâmpadas, a RGE faz o recolhimento das unidades antigas e as encaminha para descarte adequado. O Ministério da Saúde iniciou ainda na madrugada desta terça-feira a distribuição de quase 6 milhões e meio de doses da vacina contra a Covid-19. Todos os estados brasileiros vão receber o novo lote até esta quarta-feira. Mais informações a gente confere agora na reportagem. As vacinas da Coronavac Butantan seguirão para os 12 estados que precisam normalizar a aplicação da segunda dose do imunizante, sendo que doses da AstraZeneca Fiocruz serão direcionadas para a segunda aplicação em idosos entre 60 e 69 anos. Já as doses da Pfizer vão ser aplicadas em gestantes, mães de recém-nascidos e outras pessoas com comorbidade, além de pessoas com deficiência permanente. E o secretário executivo do Ministério da Saúde esteve no Senado nesta segunda-feira e confirmou que a China vai enviar no próximo dia 21 2 lotes com IFA, matéria-prima para a montagem da vacina pela Fiocruz. O insumo comprado, segundo ele, é suficiente para produzir cerca de 18 milhões de doses. Conversamos rotineiramente com todos os laboratórios em busca de novas ofertas para o primeiro semestre. Então, todo laboratório que se disponibiliza a ofertar imunizante para o primeiro semestre, a gente conversa e já externou a vontade de adquiri-las, caso seja possível. Rodrigo Cruz também disse que começaram a chegar no Brasil parte de 42 milhões de doses obtidas por meio do consórcio global COVAX Facility. O Instituto COVAX Facility, ele remete as doses a partir de disponibilidade. Então, todos os imunizantes que estão aprovados na OMS, pelo consórcio COVAX Facility, eles podem ser encaminhados ao país. Já o ministro da Saúde foi ao Rio de Janeiro ver de perto o sistema de produção da AstraZeneca no laboratório Biomanguinhos, unidade carioca da Fiocruz. O instituto vem processando 1 milhão de doses por dia e é responsável pela entrega de mais de 40% do produto para o Programa Nacional de Imunizações. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta terça-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os municípios gaúchos. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 24 pacientes internados com a Covid-19, um a mais em relação aos dados da segunda-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 25 eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 25 respiradores, 2 a mais em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação nos de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 73 unidades, atualmente 31 pacientes seguem internados, 5 a menos na comparação com os dados da segunda-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pela Secretaria Municipal da Saúde e também pelo Hospital Tacchini. A Brigada Militar de Farroupilha flagrou, na segunda-feira, mais 2 bingos funcionando na cidade de forma clandestina. Com essas ocorrências, já são 3 cassinos fechados nos últimos 4 dias. Num dos locais, os policiais chegaram às 6h40 da manhã e encontraram um idoso jogando em uma máquina caça-níquel em um porão na esquina das ruas Independência e Pinheiro Machado, na área central de Farroupilha. A proprietária do local, uma mulher de 62 anos, que já possuía 4 antecedentes por jogo de azar, foi presa em flagrante. No local, foram apreendidas 13 máquinas, além de R$ 777, 12 pendrives e alguns móveis.
Este mesmo porão já havia sido alvo de uma ação policial no dia 13 de abril. No final da manhã, por volta das 11 horas, um segundo local de jogos de azar foi descoberto naquele município. Denúncias ao telefone 190 da Brigada Militar denunciaram um bar no bairro Centenário, onde foram encontradas 4 máquinas caça-níqueis. Um homem de 36 anos foi detido e apresentado na delegacia. A exploração de jogos de azar é ilegal e preocupa ainda mais nesse período de pandemia pelo coronavírus. As salas clandestinas costumam reunir dezenas de máquinas e clientes em ambientes fechados. Um menor de 17 anos foi apreendido na noite da segunda-feira em Veranópolis por porte ilegal de arma de fogo. O caso foi registrado pelo grupamento da Força Tática da Brigada Militar por volta das 10 horas da noite no bairro Santo Antônio. No momento da apreensão, os policiais militares realizavam ações de combate ao tráfico de drogas e homicídios, quando nas proximidades de um conhecido local de tráfico, visualizaram um adolescente portando uma espingarda calibre 28. O menor e a arma foram apreendidos, sendo ele conduzido à Delegacia de Polícia Civil aqui de Bento para registro da ocorrência e, posteriormente, liberado com a presença de um responsável. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal acusado de tráfico internacional de drogas na BR-470, aqui em Bento. O caso foi registrado na tarde da segunda-feira, quando os agentes apreenderam 32 quilos de crack, quantidade esta que seria possível fazer mais de 128 mil pedras da droga. Durante a ação, que contou com o apoio do Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal, os policiais abordaram um Ford Ka e, em vistoria ao carro, localizaram a droga. O condutor, um homem de 30 anos, natural do Mato Grosso do Sul, estava na companhia de uma mulher de 20 anos, também sul-matogrossense. Eles disseram aos policiais que levariam o veículo até São Leopoldo, na região metropolitana, onde receberiam a quantia de R$28 mil pelo transporte da droga. O casal foi preso e encaminhado à Polícia Judiciária Federal em Caxias do Sul, com a droga e o automóvel apreendidos. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta terça-feira, 18 de maio. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!